Então, nós estamos gravando todos aqui. Então, vamos lá. Então, pessoal, na semana passada, a gente falou sobre o problema dos materiais, né? Tudo que a gente tem que pensar, ou quase tudo, eu acho que ainda tem muita coisa para ser vista, sobre a escolha, né, a especificação e sobre o manuseio de materiais. Tudo isso para que a gente tenha uma maior segurança, né, e consiga atingir os propósitos da sustentabilidade. Hoje eu vou já falar para vocês, porque ainda falta a gente conversar da edificação em si, sobre a parte de água e energia, que a gente vai falar posteriormente. Hoje, como os materiais, nós vimos que eles estão inseridos também num processo de criação do edifício, na concepção, lá na frente, na escolha. Então, hoje eu já vou entrar com a parte de impactos ambientais no canteiro de obras, né? E vou apresentar para vocês uma pesquisa que eu fiz sobre estratégias sustentáveis em canteiros de obras de edifícios em ambientes urbanos, né? Então, não são grandes obras, aquelas obras que precisam de um licenciamento ambiental completo, né? São obras do ambiente urbano, edificações que eu visitei e em todas elas estavam sendo almejadas as certificações ambientais. Então, portanto, nessas obras é que nós temos os maiores exemplos de cuidado com o meio ambiente durante a execução do empreendimento, tá? Então, para começar, vamos ver se o slide anda. Ai, meu Deus, será que travou? Vamos lá, andou. Então, a gente tem aí um ciclo de vida dos edifícios, né? Tudo que vai ser decidido deveria ser pensado em termos de sustentabilidade, vai lá no início, lá no planejamento. Então, por exemplo, o local de implantação de uma obra, os objetivos a serem atendidos pela edificação, tudo que está ainda na fase do papel, que é possível de ser modificado, o melhor momento para a gente tomar decisões é mesmo nesse planejamento. Só que nem sempre acontece assim. Aí vem a parte da concepção, quando vem a elaboração dos projetos, então as coisas foram decididas, foram pensadas, e aí vem a parte dos projetos, o detalhamento da arquitetura, isso tudo atendendo definições, especificações técnicas. E aí vem a parte da obra, o canteiro de obras. É nessa etapa que o canteiro, ele é que se sente de fato os impactos reais que aquela edificação vai causar. Então, tudo aquilo que deixamos de pensar lá atrás, quando ainda não estava no processo de construção, será sentido nesse momento, no canteiro de obras. Então, é quando a gente começa a perceber os impactos reais da edificação, tá? Depois, claro, essa edificação ela vai gerar impactos durante a fase de uso e ocupação, depois vai ter também a questão da manutenção e reforma, e também lá no final de vida, a fase de demolição e desconstrução. Conforme o projeto, conforme essa primeira etapa, conforme tudo isso foi pensado, projeto aqui, planejamento e projeto interligados, é que a gente vai ter aqui, por exemplo, na demolição, uma possibilidade de reaproveitamento, né? De uma desconstrução. Então, será que eu vou gerar mais impactos apenas demolindo ou podendo aproveitar elementos? Então, isso aqui a gente vai falar mais para frente, quando a gente for falar de projetos, né? Mas hoje a questão é o canteiro de obras, e eu quero mostrar para vocês dos canteiros que eu visitei, tudo aquilo que me foi mostrado, que estava garantindo um impacto menor, uma mitigação de impactos, e também gerando pontuação para certificações, né? Depois a questão das certificações a gente também vai detalhar, teremos uma aula só sobre isso, tá? Então, tudo começa, né, no canteiro de obras, tem que haver um planejamento do canteiro, e aqui falando sobre a questão
de como que nós vamos proceder em relação aos impactos, existem algumas perguntas que devem ser respondidas, né? Então, que atividades do canteiro de obras geram impactos ambientais negativos? Depois que a gente já está com tudo projetado, vamos pensar na fase de construção. Quais elementos dessas atividades afetam o meio ambiente? Os elementos que afetam o meio ambiente, né, referente às atividades, são conhecidos como os aspectos ambientais. E os impactos são os resultados dessas ações, dessas atividades. Então, na verdade, o aspecto ambiental é a causa e o impacto é o efeito, tá? Aí, quais são os impactos mais graves, prioritários, né? Por quê? Porque a gente tem que decidir, você tem um orçamento, você tem legislação para cumprir e você tem a questão da sustentabilidade, se você está querendo fazer o melhor para o meio ambiente. Então, é importante conhecer, estudar tudo aquilo que é possível ser feito ao máximo para que você não corra nenhum risco, nem relacionado com a legislação e também em relação ao meio ambiente, né? Vestir a camisa da sustentabilidade no seu modo de atuar em termos de obras. Que diretrizes tecnológicas e gerenciais implementar para a redução desses impactos? O conhecimento da legislação de controle local e normas técnicas relacionadas. Isso é natural, toda obra tem que saber o que vai ser fiscalizado, o que pode, o que não pode, enfim. Medidas para redução dos seguintes impactos. Então, aqui eu vou mostrar para vocês algumas atitudes ou formas que as construtoras eh, fizeram, enfim, para tentar mitigar, por exemplo, interferências no tráfego local, no entorno na vizinhança, geração de ruído e de vibração, interferências na fauna e na flora, contaminação do solo e de cursos d'água, erosão, sedimentação e assoreamento de cursos d'água, geração de poeira e poluição. Então, na verdade, eu tenho muitas imagens para mostrar aqui, né, para vocês, e a gente vai seguir uma sequência, tá? Então, mais ou menos do que está destacado aqui. Então, exemplos de estratégias implementadas nessa pesquisa que eu fiz para vocês. Então, primeiro a gente vai falar do controle dos impactos gerados à vizinhança, tá? Então, quando uma obra vai ser implantada, ela vai mudar totalmente a paisagem daquele local e com certeza vai incomodar muito a vizinhança, né? Quem mora na região, quem trabalha na região. Então, tem uma preocupação bastante grande quando a gente pensa em termos de sustentabilidade, de atender as questões ambientais, as questões econômicas e as questões sociais. Então, a primeira coisa seria apresentar à comunidade o projeto que será realizado no local. Então, essas obras que eu visitei, elas tiveram essa preocupação. Por exemplo, o que está acontecendo aqui? Né, você colocar um cartaz lá fora, no tapume, com essa informação, falando o que vai ser o projeto, o que vai ser para a comunidade local, o que você vai ter de vantagem em relação a essa obra. É importante também, por exemplo, quando que está começando a obra, qual a previsão de término dela. Alguns projetos hoje em dia colocam, inclusive, informações muito importantes, relacionadas até à geração de emissões. Então, quanto de resíduo essa obra está deixando de gerar, acidentes de trabalho, enfim, até isso eles colocam. Mas para a comunidade local, seria principalmente relacionado às interferências, ao incômodo que vai ser causado. Então, é importante criar um meio de comunicação, olha aqui, eficiente entre a construtora e a comunidade. Então, uma linha telefônica que funcione de fato, que tenha alguém do outro lado para atender esse telefone e dar uma resposta coerente. Um e-mail que a pessoa possa acessar. Outra coisa que eu vi que as obras fazem, no início, quando já está lá acontecendo toda a movimentação, entrar em contato com as comunidades locais, se tiver uma comunidade de bairro ou uma igreja, enfim, criar encontros, promover reuniões para explicar, distribuir uma carta de esclarecimento para as obras. Então, tudo isso dá um certo conforto, uma certa segurança, de saber o que vai acontecer no local e um respeito à comunidade que está residindo nesse local, tá? Isso tudo que vocês estão vendo, por incrível que pareça, vai pontuar com,
nas certificações, né? E porque a parte social é muito importante, é tão importante quanto a ambiental e a econômica. Aí, desculpa que o controle dos impactos gerados à vizinhança ainda tem a questão da apresentação da obra, e aqui a gente mostra a questão dos tapumes. Então, utilização de tapumes de qualidade, visualmente limpos e que evitem o grafitismo sem compromisso. Então, olha só esse tapume, pessoal. Isso aqui foi de uma grande obra aqui em São Paulo, e durante toda, era um empreendimento com vários prédios, e durante toda a execução da obra, esse tapume se manteve dessa forma, né? Então, é diferente de você ver um tapume lá todo remendado, caindo aos pedaços, né? Que no começo da obra está tudo bonitinho, mas depois vai se deteriorando e vai ficando desleixado. Deste lado, a gente tem um tipo de tapume onde foi colocada uma vegetação, que eu achei interessante também, para depois essa vegetação ser reaproveitada dentro da própria obra. Então é diferente também de você ver um tapume onde as pessoas possam pichar ou que estejam em mau estado. Neste aqui que eu estou mostrando com vocês, foi de uma obra que promoveu uma atividade nas escolas locais e escolas infantis, escolas de até o Fundamental 2. E aí teve uma manhã em que eles chamaram alguns artistas para pintar os desenhos que foram selecionados, né, pelas crianças. Então houve um concurso, os melhores desenhos foram colocados aqui, e aí foi uma manhã em que. Então, vejam, é um tipo de envolvimento diferenciado, né? E este aqui que eu acho mais interessante, do canto inferior direito, é um tapume que contém alguns compartimentos, vejam aqui, para coleta seletiva, né? E em que as pessoas do entorno do local podem depositar o que tem em casa. Às vezes a pessoa ela não separa o lixo porque não passa uma coleta na porta. Ela não sabe se existe um ecoponto perto da casa dela, ou ela não tem a possibilidade de levar. Então, é bem interessante porque ele abre essa possibilidade, você depositando aqui, você é estimulado a fazer isso, e a própria obra vai direcionar para as cooperativas, tá? Então, esse tipo é muito interessante. Então, aqui em questão da apresentação inicial da obra. Ainda sobre o controle dos impactos gerados à vizinhança, a obra tem que oferecer uma segurança para a comunidade. Então, quando ela vai ser implantada, você vai mexer com a calçada, né, vai alterar a passagem das pessoas, você vai mexer, inclusive, até com o trânsito, porque você vai ter entrada e saída de caminhões, né, e maquinários. Então, tudo isso tem que ser controlado, tem que ser pensado de maneira que afete o menos possível a população. Então, aqui, ó, é uma foto de uma passagem, né, coberta para os transeuntes e que tem iluminação para que à noite as pessoas possam passar com tranquilidade, tá certo? Então, é, foi necessária essa cobertura por conta do andamento da obra, né, para não ter nenhum perigo para os transeuntes, e foi colocada uma iluminação para a questão noturna. Então, todo o procedimento ambiental destinado para sinalização e segurança deve ser iniciado na etapa de instalação da obra e deve perdurar até o término do serviço. Então, não adianta nada lá no comecinho instalar tudo bonitinho e depois deixar aquilo relaxado, não tomar mais conta. A gente sabe que a fiscalização é difícil, é precária, e por isso que tem que ter essa questão da comunicação com as pessoas. As pessoas têm que ter como reclamar, como exigir, e essas obras apresentam essa possibilidade. E além disso também, pensando na vizinhança, ações para a requalificação urbana local. Então, nessas obras que eu visitei, aqui são coisas que podem acontecer durante a fase da obra ou no final da obra, tá? Então, sempre que aquela obra vai movimentar, vai alterar a paisagem, eles vão se responsabilizar, se comprometer em, além da construção, né,
incomodar o menos possível, oferecer algo a mais para a comunidade. Então, por exemplo, recuperação de calçadas locais próximas ao empreendimento, construção e manutenção de praças que estejam abandonadas, que estejam em mau estado, áreas de lazer, pista de skate, locais de encontro, enfim, aumento da arborização daquele local. Então, são, na verdade, algumas compensações até que essa construtora fará por conta dos impactos que ela está causando naquele local, com a construção do empreendimento, tá? Então, são melhorias que, hoje em dia, em termos de sustentabilidade, para certificações, principalmente, elas pontuam também para as construtoras, e são muito importantes para quem está no local, né? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre o controle da geração de ruídos. Toda obra, ela causa um impacto auditivo muito grande, né? Principalmente na fase de fundação dessa obra. Dependendo do tipo de fundação, é muito barulhento e pode sim causar danos, auditivos, né, às pessoas que estão no entorno, né, no perímetro dessa obra. Então, a primeira coisa a ser feita é uma medição do ruído já existente do local. Então, se você vai implantar uma obra, num local que tem uma via, por exemplo, lá na Avenida Tiradentes, vamos supor, né, que é muito barulhenta, a gente tem trânsito intenso. Então, se você vai implantar uma obra lá, a primeira coisa que é feita é uma medição do nível de ruído já presente. Quanto maior o nível de ruído, mais tranquila vai estar essa obra em termos de mitigação de impactos, porque já existe um ruído muito grande mesmo. Então, a obra, ela, não que ela tenha folga, mas ela vai ter um pouco menos de trabalho em relação a isso. Agora, quando você já está num local mais silencioso, o controle de ruídos tem que ser muito maior, é muito maior. Porque a gente acaba não percebendo, né? Tem horas que na avenida você tem menos trânsito, tem horas que tem mais trânsito, tem horas que passa helicóptero. Então, é meio que as pessoas já estão convivendo com aquele nível de ruídos, tá? Agora, se você está num local mais tranquilo e você vai promover, vai alterar, aí sim você vai ter que ter uma grande preocupação. Mas a preocupação tem que existir, de qualquer forma tem que existir. Então, aqui, a gente tem que pensar, quando fala em ruídos, que nós temos que tentar atenuar a fonte de ruídos, né? Diminuir essa intensidade de alguma maneira. De repente, a gente tem que pensar no layout desse canteiro de obras, né? Dependendo do local, esse layout do canteiro tem que ser pensado sobre isso. Então, aqui, ó, posicionamento estratégico dos locais de maior produção de ruídos e vibrações em áreas distantes dos receptores, vizinhança. Então, se você pode jogar as atividades que promovam maior nível de ruído, por exemplo, para o fundo do canteiro, se você tiver uma vizinhança na parte da frente, então isso é uma mudança de layout, né? É uma necessidade de alteração, de repente, de um layout inicial, para que você possa atenuar essa fonte de ruídos. E, sem dúvida nenhuma, isso é lei, tem norma para isso, né? Nós garantirmos a proteção aos funcionários, a todos os trabalhadores da obra, né? Em relação aos ruídos. Então, ó, agir sobre a percepção do incômodo causado, realização de tarefas que emitem alto nível de ruídos em horários mais adequados para diminuir os incômodos à vizinhança, tá? E aí, espera aí que não está funcionando. Aqui, olha, eu tenho uma foto, ela é meio feinha, mas é uma foto de algo que está funcionando. Isso é uma barreira física acústica, né? É o quê? O que a gente tem? Tem placas de madeira cobertas por material isolante em um local dentro do canteiro de obras, onde se trabalha com ferramentas policorte, que são muito
barulhentas. Então, é possível que se crie esse tipo de solução dentro do canteiro, inclusive para proteção dos próprios funcionários, tá? Então, existe esse tipo de solução. Eu diria, pessoal, que nessa parte de mitigação de impactos por ruídos, é onde nós temos a maior possibilidade, talvez, de pesquisa, né? Porque não é fácil lidar com ruídos. Então, de repente, para quem quer fazer aí uma iniciação científica, alguma coisa desse nível, pensar nessa causa de ruídos, mitigação de ruídos em canteiros de obras, tá? Alguém pode me dar um retorno se os slides estão passando corretamente? Estão Estão passando, sim, professor. Tá, vocês estão vendo aqui a foto de um tecido Sim. laranja ali? Tá bom, tá ótimo. É que eu estou com o celular controle de de impactos controle ao graves. lado e eu não estou vendo passar no meu, não sei o que está acontecendo aqui. Mas tudo bem. Gente, esse próximo slide. Peraí, desculpa, tá, gente? Falta de prática com o Teams. Esse próximo slide é uma solução japonesa para atenuação de ruídos em canteiros de obras. É dessa empresa aqui toda, né? Professora, Oi. Travou. Tipo, não passou o slide. Só porque você perguntou, ele parou de passar. Ai, meu Deus Pra do mim, tá céu. Então, eu vou fazer o seguinte, acho que eu vou desligar do meu celular, tá bom? Talvez seja algum tipo de interferência do meu celular, tá? Não, talvez seja fazer o que nem a Marina tá falando aqui no chat, de desligar e voltar. Não da chamada, mas tirar o compartilhamento de tela e voltar. Talvez ele volte. E quando você compartilha, tem aquela coisa de tela e aba, né? Talvez seja melhor compartilhar a tela, que aí a gente consegue ver todo o PowerPoint. É uma sugestão. Estão vendo agora? Tá carregando. Mas tá mostrando que você tá compartilhando alguma coisa, mas ainda não apareceu. Tá, vamos esperar então. Não tá aparecendo pra mim. Tá? Tá uma tela meio cinza, assim, sabe? Para mim Você tem também que tá não, com a- professora. Se você Então eu compartilhar vou a tentar. janela, professora. Eu estava na janela e eu fui para a tela, agora eu vou para a janela de novo, tá bom? Tá bom. A Carla falou que conseguiu ver, então talvez seja só pra mim. E agora, vocês estão vendo o quê? Eu Então tô também vendo tá uma assim. tela cinza, professora. Pra mim ainda também tá assim. Tem alguém vendo alguma coisa? Sim, eu tô vendo, professora. O Solução que você vê? japonesa. Ai, gente, então eu acho que é o probleminha no recebimento de vocês. Eu não sei se vocês estão no computador, no celular. Por isso que eu estou gravando a aula, tá? Professora, postar. então eu vou sair e vou entrar novamente para ver se volta. Isso, tudo bem. Tudo bem, gente. Esses problemas acontecem mesmo. É uma pena, né? Quem mais está conseguindo ver? Eu tô vendo. Eu acho que a Lívia falou que tava conseguindo ver também. Eu vou sair e vou voltar também. Tá bom, Aqui tá parecendo normal. tá. Agora para mim também não tem nenhum problema. Por isso que eu vou gravar, tá? Que está gravando a aula para a gente depois ter acesso. Professora, eu não estou conseguindo ver os slides, mas a senhora explicando, depois a gente consegue entender aqui. Tá bom, eu passando a explicação também, porque depois eu vou postar os slides para vocês só. Além da gravação da aula, eu vou postar o conteúdo, tá? Então, acho que vocês ouvindo é uma pena, né? A imagem ajuda muito. Bom, e essa imagem que vocês estão vendo, né, é uma solução japonesa para atenuação de ruído em canteiros de obras. Isso daqui foi um amigo meu que estava no Japão na época da minha pesquisa e ele viu isso num canteiro de obras e mandou para mim, tá? Inclusive ele traduziu um pedacinho do artigo, né? Claro que eu não teria condições de ler,
Mas acontece o seguinte, é um equipamento que é colocado em cima de uma fonte de ruído. Aqui, por exemplo, tem uma escavadeira, né? Então, esse equipamento é colocado em cima, e a uma determinada distância, próxima, por exemplo, do tapume, tem um outro dispositivo que vai anular o som que essa escavadeira vai fazer. Então, é bem interessante, porque para os nossos ouvidos não vai chegar o som real desse equipamento, né? É uma coisa muito interessante para um canteiro de obras. Eu ainda não dei continuidade a essa pesquisa de saber se tem aqui no Brasil alguma coisa parecida em canteiro, mas lá no Japão eles já estavam fazendo vários testes e estava funcionando, tá? Professor, o meu Então, voltou, tá? ai, graças a Deus, que bom, que bom. O meu voltou também aqui. Tá Ai, aparecendo, solução beleza. japonesa, tanque, Uhum. tudo certinho. Que beleza. Então, porque tem problema da internet, do sinal, tudo isso, né, gente? Então, vocês estão vendo, aqui tem como se fosse um microfone com as caixas, e aí nós temos distante disso, perto de um tapume, por exemplo, um outro dispositivo montado, um tipo de um tripé, que capta esse som e anula o som para o nível dos ouvidos humanos, tá? Então, é bem interessante isso. Olha lá, efeito de cancelamento sonoro, atenuação acústica. Então, é o que eu estava falando, eu não sei se tem no Brasil, mas eu coloquei aqui mais para provocá-los em termos de pesquisa, de repente alguém querer ir atrás disso e verificar se já existe esse tipo de dispositivo, tá? Escolha de equipamentos capazes de emitir menor nível sonoro. Então, por exemplo, aqui um gerador que tenha um revestimento acústico, que é um equipamento muito barulhento. Enfim, são coisas que a gente não tem muitas soluções, mas que por conta disso mesmo precisa de mais pesquisa. Ô, professora, Agora, oi. será que não tem perigo naquele gerador ali de um alto aquecimento? Porque a espuma, eu sei que ela abafa o som, mas ela também esquenta bastante. Não, não tem. Inclusive, aquele equipamento, ele já é até bem antiguinho, tá vendo? Uhum. Então, isso aqui acho que já é pensado no projeto do equipamento, tá? Então, isso daqui já veio com o equipamento, não é que foi colocado, entendeu? Ah, tá. Já é algo que faz parte do projeto do equipamento. Tá vendo que ele já está até bem usadinho aqui? Elas devem Então, ser anti-chama, professora. deve ter alguma coisa para não... Porque deve liberar algum tipo de faísca, né? Em canteiro de obras tem muito disso. Mas é um equipamento que já foi testado, revestido, e aqui a mensagem é escolher equipamentos de menor nível sonoro, né? Às vezes vai muito pelo preço e não pensa nisso. Então, é mais por esse lado mesmo. Preservação da flora existente, proteção física das espécies vegetais. Então, todas as espécies vegetais presentes no terreno, quando a gente pensa em sustentabilidade, elas deverão ser preservadas. Inclusive, elas deverão fazer parte, possivelmente fazer parte do projeto, tá? Então, quando você vai lá escolher um terreno, analisar o terreno e os arquitetos verificam que existe vegetação, pensando em sustentabilidade, eles já vão tentar incluir aquela vegetação da melhor maneira possível dentro do projeto que vai ser realizado, né? Para não ter que cortar, retirar aquela vida. E aí, durante a obra, falando em obra, tem todo um cuidado com essas plantas, né? Então, aqui tem algumas soluções que são colocadas, tá vendo, ó? Aqui eles plantaram um tipo de vegetação para garantir uma permeabilidade para essas plantas, a proteção de madeira, aqui aquelas telas de galinheiro, muretas, e existe toda uma educação ambiental, né, para os funcionários. Isso, de tudo que a gente está vendo aqui, que a gente vai ver os funcionários no início da obra, eu presenciei isso, durante o café da manhã deles, sempre vai ter um tema que será falado e reforçado naquele dia. Então, eles recebem muita orientação sobre isso daqui, sobre o cuidado de não
colocar uma lata de tinta aqui em cima, por exemplo, de se vir uma tela caída, arrumar aquele procedimento. Então, esse tipo de coisa. Inclusive, tem obras que chegam a catalogar as plantas, e nessas aulas de educação ambiental, eles também passam essas informações para os trabalhadores, né? E eles têm todo o acervo catalogado, eles sabem cada espécie que está dentro do canteiro de obras, tá? Se for necessária a supressão da vegetação, se de fato tiver que cortar alguma unidade, aí tem que entrar em contato com a prefeitura, tem que ter essa permissão, e existe a tal da compensação. Para cada unidade cortada, eu não sei, não lembro quantas espécies deverão ser plantadas, né? Quantas unidades, mas existe um número aí. Qual é a sequência melhor disso, dessa compensação? Primeiro, o transplante de espécies no próprio local da obra, porque ela já está habituada com aquele microclima local. Então, se você tiver que tirar do terreno, então pelo menos coloca lá na rua, do lado de fora, ou em outro canto do terreno. Ou compensação ambiental, plantio de árvores no entorno imediato. Se você não puder colocar dentro do terreno, mas no entorno imediato. E a educação ambiental dentro do canteiro. Em último caso, uma compensação em algum local, né, para garantir que você esteja contribuindo com a vegetação, no caso de ter que remover alguma, tá? Agora, o controle sobre as alterações do solo. Então, a obra, né, ela, como eu falei, quando a gente constrói, a gente destrói. E a gente vai mexer no solo, e aí é um problema muito sério, porque a gente pode poluir, né, emitir muito pó, muita poeira, e também tem a questão de que quando você desgasta aquele solo, a parte de baixo. Laura, pode falar. Oi, Pro. É que Oi. eu tinha levantado a mão em uns 2 slides atrás. Desculpa. Porque lá na Agora que eu vi. FATEC tem algumas árvores que estão catalogadas, mas eu não acho que seja por essa mesma razão. Eu estava andando com a Júlia esses dias, a gente viu na frente da ETESP. Então, na ETESP, eles têm um curso de meio ambiente, tá? Então, eu acho que é por conta desse curso que os alunos, os professores devem fazer essa catalogação porque eles estão estudando o meio ambiente. Acho que é por conta disso, não que seja algo de preocupação da instituição em si. Eu não sei. Como existe esse curso na ETESP, na minha cabeça, eu acho que é isso, é por conta disso. Inclusive, tem uma pracinha ali na frente da ETESP, né? E eu já vi uma professora com alunos em volta, eles estavam mexendo, plantando alguma coisa lá, uma turminha de meio ambiente. Então, eles também estavam fazendo um tipo de uma atividade nesse sentido, tá? Então, eu acho que é mais por conta disso. Tá bom? Bom, vamos falar então. Respondi? Então, vamos falar sobre o controle sobre as alterações do solo, né? Então, o que a gente precisa ter cuidado no canteiro de obras, quando a gente pensa em solo? Prevenir a perda das propriedades que lhe conferem vida, porque quando a gente tem uma parte do solo onde é possível o plantio, e se você escavar muito, movimentar muito e deixar aquele solo exposto, e deixar os caminhões passando em cima, maquinário pesado, você vai compactando cada vez mais aquele solo e você pode danificá-lo. Então, é importante que na obra, essa parte que confere vida, ela possa ser removida, possa ser acondicionada em algum lugar, para que depois, no término da obra, ela possa ser devolvida para o local, tá? Pensando, por exemplo, no paisagismo. A gente precisa também impedir processos de contaminação. Então, contaminar o solo é muito grave, porque o solo ele tem vazios. E se você derrama algum material contaminante, esses vazios vão permitir que aquele material possa atingir um lençol freático, por exemplo, né? Águas superficiais. E aí a
contaminação vai longe. Evitar o desgaste da estrutura, então a gente tem que pensar também na parte de erosão, tanto por causa da chuva quanto por causa do vento, e, muito importante, evitar o arrastamento de sedimentos para além do perímetro da obra. Então, são partes desse solo. Todo o sedimento existente dentro do canteiro, ele deve ficar dentro do canteiro. A gente não pode deixar que isso saia, que suje as ruas no entorno, ou que vá parar nas bocas de lobo do entorno, que isso vai prejudicar bastante, né, a parte de quando chover muito, vai entupir tubulação e causará sérios problemas. Então, tem alguns slides aqui sobre essas providências que a gente tem que tomar em relação ao solo. Então, esse slide, ele está mostrando aquele solo fértil que eu falei para vocês. Então, por causa da obra, eles removem essa cobertura que tem mais vida desse solo, onde é possível germinar, né, a germinação de plantas, e eles vão acondicionar com todo cuidado em algum canto do canteiro, se for possível. Se não for, a construtora muitas vezes até aluga uma área próxima para colocar isso daqui, tá? Então, a gente vai proteger isso contra a ação da obra mesmo em si, do vento e da chuva. Aí é feito o plantio de gramíneas, né? E é colocado uma proteção física, tá vendo aqui, ó? Com altura de 2 metros. Então, isso aqui dentro do canteiro de obras. No final da obra, quando for a fase de paisagismo, isso será colocado novamente nos locais onde haverá plantio e esse solo continua com as suas propriedades de fertilidade, né? Tá? A gente tem que evitar o desencadeamento de processos erosivos. Então, aqui tem os taludes, né, no entorno da obra. Geralmente, nós temos 2 tipos, né? Isso pode ser feito de maneira artificial ou de maneira natural. A natural seria o plantio de gramíneas, ou aqui desse lado, pouquinho mais interessante, seria a cobertura deste solo com biomantas, né, que seria um entrelaçamento de algum tipo de vegetal, por exemplo, fibras de coco, tá? Então, é criada uma manta com esse tipo de fibra, essa manta, ela vai cobrir esses taludes, né, para que não haja tanta movimentação e retirada de terra. Então, isso daqui vai ficar no local da obra. E aí, esse tipo de manta, ele permite que outros tipos de plantas sejam colocados ali, porque essa manta vai justamente proteger as sementes, né? Então, você pode ter já um paisagismo pensado para esses taludes, tá? E o mais comum são as gramíneas. Então, você deixar um solo exposto ao vento, à chuva, você vai gerar poluição do ar, né? Você vai deslocar sedimentos. Então, a gente tem que tomar esse cuidado de evitar essa situação, tá? E aqui já os mais, que eu diria que comuns e artificiais. Então, a lona plástica é o que a gente mais vê. Depois, no final, se isso ficar incorporado, né, à obra, eles vão possivelmente fazer esse plantio, mas essa solução ela é muito ruim, porque tem que ser uma lona de alta resistência, e geralmente, quando a gente vai... Eu visitei uma obra que várias lonas estavam soltas, né, e grande parte desse talude estava a céu aberto. E aí eu perguntei, poxa, mas olha, né, então não é uma solução, por que não já partir para isso, né? A primeira seria melhor, tá? Ou essa daqui, jateamento de cal e cimento, né? Que uma coisa mais permanente durante a obra, que depois no final pode ser que tenha algum outro tipo de solução. Mas as mais indicadas já seriam essas daqui, tá? Já desde o início se pensar nessa situação que a proteção por conta da chuva e do vento vai ser muito maior. E essa bem interessante por conta de possibilidade de já inserir o paisagismo, né?
Então, é garantir que todo esse pó não entre em suspensão, tá? Aí, no controle da contaminação do solo, nós temos muitos produtos perigosos na obra, né? E então, vocês acho que vão estudar lá em práticas de construções civis, ou já devem ter estudado a parte de canteiros, que é necessário que haja um ambiente para que esse tipo de elemento seja acondicionado, né? Então, esse ambiente, existem normas, ele tem que ter áreas abertas, né, para o ar poder circular. Aqui nesse piso, por exemplo, esse piso é um pouquinho inclinado, para que se ocorrer algum vazamento, isso já vai ser recolhido, né, numa caixa. Então, e é impermeabilizado também. Então, para evitar a contaminação do solo, a gente precisa de tomar cuidado com tudo que possa ser contaminante. Então, aqui seria, no caso do local onde a gente vai armazenar esses produtos, tá? Então, tem que ser essa base impermeabilizada. Se você tiver algum maquinário que, por exemplo, vai pingar graxa, alguma coisa, então, o que é feito também? Embaixo desse maquinário, o que eu vi, né? A utilização de caixas de areia, tá vendo? Sobre uma placa e ainda uma tela para recolher qualquer tipo de material contaminante. Aqui a gente já está vendo uma laje, mas todo material contaminante ele tem que ser recolhido e como é que fala? Direcionado para os materiais que vão ser de destinação. Me fugiu a palavra agora, gente. Desculpa. Existem materiais que podem ser reciclados, existem materiais que podem ir para cooperativas e existem materiais que devem ser destinados como produtos perigosos. É isso que eu queria falar, tá? Então, a gente usa essa areia aqui e tem que tomar cuidado para que essa areia ou essa terra que está sendo utilizada para absorver esse material contaminante não seja misturado com nenhum solo, né, não seja despejado em nenhum local, e sim já diretamente coletado como um produto perigoso. Aqui desse lado a gente tem um maquinário, né, pesado, e por baixo, e ele está lá estacionado na obra por algum motivo, vai ficar um tempo, e por baixo também, onde possa ocorrer um vazamento, nós vemos uma proteção, tá vendo? Também com terra, com lona, para que nada atinja aqui, ó. Nesse caso, a superfície desse solo. E aqui é uma foto que mostra quando aquele maquinário já foi removido, como que fica aquela lona, né? Então, essas manchas que vocês veem aqui, amarelas, elas são manchas de óleo, né? Então, imaginem se a gente não coloca essa proteção e isso vai direto para o solo. E durante toda a movimentação da obra, isso vai caminhando, caminhando e essa poluição vai aumentando. Num canteiro desse tipo, qualquer possibilidade de contaminação de solo, ela é importante, tá? Então, existem os kits de mitigação, que eu vou mostrar mais para frente para vocês. Aqui é um outro exemplo, olha, cuidados na central de corpos de prova. Então, aqui está mostrando como que deveria ser, se você tem dentro da obra uma central de corpos de prova, né, de concreto, o desmoldante aí desses corpos de prova é um contaminante, então essa base tem que ser impermeabilizada, estão vendo? Para não estar diretamente no solo, ó, aqui existe também um degrau, e aí, para que evite qualquer tipo de contato do desmoldante com o solo. E os kits de mitigação que eu falei, olha, são alguns tambores que ficam posicionados próximo às fontes de possível contaminação. Então, aqui tem um maquinário, tem um tambor. Dentro desse tambor, nós temos serragem, manta de alta absorção, pá,
saco plástico leitoso reforçado, é um plástico forte, e os elementos de proteção individual dos trabalhadores também, né? Luvas. Então, isso tem que estar em todos os locais sujeitos a vazamento. E aqui aparece, no momento que acontece uma contaminação, algum derramamento, então já tem um profissional treinado que sabe usar tudo que tem dentro desse kit. Tá vendo? Ele joga lá a serragem, isso vai absorver imediatamente o material contaminante, e aí ele vai acondicionar nesse saco leitoso, isso vai ser destinado como um produto perigoso. Então, em vários pontos do canteiro, eu presenciei esse tipo de solução. Controle, tudo bem até aqui, gente? Posso continuar? Acho que já temos uma Sim. hora de aula, né? Controle sobre a saída de sedimentos da obra. Então, é o que eu falei para vocês, a gente tem que evitar que o sedimento saia do perímetro da obra. Tudo que é da obra vai ficar ali. Então, evitar processos de assoreamento e a emissão de materiais particulados no ar. Aqui tem um slidezinho que fala sobre assoreamento. O que é isso? Processo em que cursos d'água são afetados pelo acúmulo de sedimentos, tá? Então, a deposição de sedimentos, por exemplo, num rio, ela vai fazendo com que esse rio, né, a água vai subindo e pode causar uma inundação, tá? Então, ela diminui o leito que esse rio possui. Aqui tem uma área erodida, possivelmente pela remoção de mata ciliar, que são matas importantes para preservar esse rio, né? Essa vegetação no entorno dele, que evitam até a poluição também, ela é como se fossem os nossos cílios mesmo. Então, consequências, perda da capacidade de navegação, transbordamento ou desvio de curso, enchentes urbanas, enfim. Tá? Então, só para falar do assoreamento para quem não sabe o que é. E aqui eu citei a mata ciliar, né? O que a gente tem que fazer, então? Tem que segurar esse sedimento. Dentro do canteiro de obras, como existe passagem de caminhões pesados o tempo todo, né, para a construção da obra, uma solução para evitar essa suspensão de poeira, né, da terra, do solo, seria o cobrimento do solo por brita. Aqui tem uma situação que já está precisando de reparo. Aqui a gente vê que ainda está bom. Desse lado, onde os caminhões passam, o solo já está exposto. Então, numa obra que tem esse controle, isso daqui vai ser refeito, dependendo do tempo que eles vão continuar com essa necessidade. Né? Então, o cobrimento do solo por brita seria para ajudar a evitar essa suspensão. A implantação de um sistema lava-rodas para os caminhões. Alguém já viu um lava-rodas aqui na turminha, aqui na sala? Funcionando? Então, olha, ele deve... Oi, Pro. Eu perguntei se alguém já viu um lava-rodas funcionando. Não. Não? Alessandro, você ia falar? Não, é que eu nunca vi um desses, professor. Nunca viu? Então, o lava-rodas é o seguinte, ó, ele deve ser utilizado na entrada e na saída do canteiro de obras, pode ser operado manualmente, vai ter um funcionário lá que vai estar fazendo isso, ou também existe o lava-rodas mecanizado, que é muito mais caro para obras grandes, e devem ser previstos dispositivos para tratamento e reutilização das águas, né? Porque se é um lava-rodas, é para lavar as rodas dos caminhões, para que os caminhões não saiam da obra com os sedimentos daquela obra. Isso é feito na entrada, porque a obra também não quer receber sedimento de fora, e principalmente na saída, para não levar nada para as ruas. Eu acho que todo mundo já deve ter passado perto de uma obra e nas ruas ter presenciado aquele rastro de terra que vai longe, né? Então, isso é errado, isso não pode acontecer, tá? A gente tem que conter os sedimentos da obra. Então, aqui tem um exemplo de lava-rodas manual para vocês. Observem essa figura. Existe um projeto para um lava-rodas. Um lava-rodas não é pegar uma mangueira e utilizar a água tratada
que sai da torneira. Não, isso não é um lava-rodas. Um lava-rodas, ele tem que ter um projeto. Nesse caso aqui, olha como ele é bem detalhado. As grelhas estão exatamente onde as rodas se posicionam. E aquela água, já falo com você, Gislaine, aquela água é uma água que vai cair numa galeria, ela vai ser tratada e ela vai voltar para o sistema para ser reutilizada novamente. Então, existe um ciclo de reutilização dessa água nesse lava-rodas. Fala, Gislaine. Não, eu ia falar isso mesmo, professora. Se essa água, ela era reutilizável, ela entrava pela essa externa aí, ela era filtrada e retornava. Então, ela vai para galerias, vai para tanques de decantação, que a gente vai ver depois também uma foto, e aí são feitos testes para verificar se ela já está com um nível mínimo de sedimentos para ser novamente utilizada. Então, isso é um ciclo. E este desenho, ele pode ser diferente do que vocês estão vendo aqui, tá? Por exemplo, aqui, olha, vocês estão vendo, aqui é um sistema lava-rodas também. Aqui é a base onde os caminhões vão passar e onde eles vão estacionar para que as rodas sejam lavadas. Esse daqui, ele é chamado de espinha de peixe, né? Porque parece a espinha de um peixe. E isso tem uma função, tá? Essas canaletas aqui do lado direito, vocês veem, elas têm a medida da largura de uma pá. Isso já foi pensado, foi projetado assim. Então, as rodas são lavadas, os sedimentos caem nas grelhas, vão lá para um tanque de decantação, só que quando o caminhão sai, se algum sedimento ainda ficar depositado nessas ranhuras, né, tem um funcionário que retira, que remove esse sedimento, tá, que vai fazer essa limpeza. E aqui, onde esse cantinho aqui, que eu estou mostrando com o cursor, é feito um teste do cone de Inhofe, que vai mostrar se aquela água que foi para o reservatório já estar no ponto de ser reaproveitada novamente, tá bom? Então, existe um projeto para a base do lava-rodas, para que isso funcione da melhor maneira possível. Esse aqui é um outro tipo, de uma outra obra que eu visitei. Eles colocaram paralelepípedos, existem grelhas. Esses paralelepípedos, eles ajudam a desprender os sedimentos que estão grudados nas rodas dos caminhões, tá? Então, isso exige uma menor quantidade de água, porque o próprio atrito já faz aquele sedimento cair e ser removido por um funcionário. Isso não vai ser tirado só com o jato d'água. Então, isso vai evoluindo, o sistema lava-rodas. Quando vocês entrarem numa obra, então, lava-rodas não é uma mangueirinha, não, tá? Não pode ficar usando água Isso é errado, né? O certo é ter um projeto para esse sistema, inclusive de reutilização da água, tá bom? E aqui o mecanizado que eu falei para vocês. Eu estava numa obra, na verdade, esse mecanizado não era da obra que eu estava visitando. Lá de cima, eu tinha uma obra ao lado, bem grande, que não permitia a entrada de ninguém, e eu tive a sorte de presenciar a saída de um caminhão, exatamente no momento em que o sistema foi acionado, né? Quer dizer, como o caminhão estava passando, por sensores o sistema foi acionado. Então, é mecanizada, tá? Isso daqui, se vocês procurarem aí na internet, lava-rodas mecanizado, vocês vão ver que tem todo um cálculo de quantos caminhões, previsão de caminhões que vão ser utilizados, de entrada e saída por dia, o tamanho, porque tem um cálculo do reservatório de água que vai ser, e é a mesma coisa, ó, é feita a pulverização. Aqui, na verdade, eles lavam o caminhão inteiro, né? Não é nem só a roda. E toda essa água, ela vai para a galeria e depois ela vai ser reutilizada novamente, tá bom? Então, esse aqui é o mecanizado. Aí eu tive a sorte de tirar essa foto, porque eu estava no outro canteiro e consegui ver. Ainda sobre os sedimentos, é aquilo que eu falei, todo sedimento tem que ficar no canteiro. Então, na base dos tapumes, dessas visitas que eu fiz, eu vi esses rolinhos, são rolinhos feitos com manta geotêxtil, conhecido como bidim.
Tem areia grossa dentro, ou brita, ou serragem também, e eles são posicionados aqui na base do tapume, entre o solo e a base do tapume, porque eles vão reter os sedimentos no caso de uma chuva forte, tá? Então, principalmente em áreas onde você tem uma inclinação, né? Você precisa colocar esse tipo de proteção para que todo o sedimento fique lá. Lá fora, na obra, eles também estavam utilizando a mesma coisa para proteger as bocas de lobo, no caso de chuvas fortes. E também, aqui, olha, grelhas, né? Se existem grelhas na rua, então é colocada essa manta geotêxtil e ela é trocada periodicamente conforme vai se deteriorando, tá? Então a proteção das grelhas de bueiros próximos à obra com essa camada geotêxtil. Aqui esse slide, ele é só para mostrar como montar uma proteção de boca de lobo, né? Então tem um passo a passo aqui simplesinho para vocês. Eu achei interessante colocar aqui para vocês. E aqui tem uma foto que mostra uma situação do dia seguinte de uma chuva, né? Então eu fui numa obra, tinha acontecido lá, tinha chovido. Olha a quantidade, gente, de barro que foi retida, porque aqui era uma descida e eles não colocaram só o rolinho de bidim, não ia dar conta. Então eles construíram uma mureta para reter o sedimento e colocaram as mantas sobre essa mureta. Então vejam só a quantidade que iria para fora, né? Se não tivesse todo esse cuidado, tá? Então tudo isso são atitudes para você preservar, né, o meio ambiente, porque se isso daqui chega lá fora no bueiro, as instalações, o diâmetro, né, das tubulações vai diminuir de tamanho, então vai comprometer totalmente a parte de instalação hidráulica, né, do local, certo? E ainda manter o entorno da obra limpa. Tem um funcionário que fica lá só cuidando disso, numa obra que a gente pode chamar de obra sustentável, né? Então, tá lá, limpinha. Neste dia, lá no final da rua, tinha uma outra obra e eu conversei com o rapaz, ele me falou, não foi exatamente com ele, mas foi com quem estava me mostrando, fazendo a visita, que ele tinha bastante trabalho porque a obra vizinha não cuidava muito disso, então ele acabava recebendo sedimento de lá e tendo que limpar. Como eles estavam em processo de certificação, então ele tinha que manter isso, porque para receber a certificação tem aquele dia que é feita a auditoria, e aí eles vão olhar de perto o que, que a obra está fazendo, de fato, se é verdade tudo aquilo que foi proposto, né? Certo? Isso daqui é só um slide que mostra um plano de controle de impactos da obra, os checklists que são feitos, que hoje em dia são feitos no celular, nos tablets, né? Eu acho que talvez ainda seja feito também planilhas na prancheta mesmo, dependendo da obra. Então, isso aqui é só um exemplo, ó. Folha de coletas de dado, plano de controle de impactos da obra. Projeto, inspeção das vias externas e passeios. Então, tem data e hora, o responsável pela vistoria, e aqui ele coloca as condições, não dá para ler muito, mas ele vai falar, a rua está limpa, ele vai colocar um X. B, a calçada está limpa, calçada sem afundamento, porque a preservação da calçada também entra. Está sem necessidade de manutenção, a proteção das bocas de lobo estão conformes. Então, nessa planilha, você, inclusive, verifica as proteções de bocas de lobo. O acesso do lava-rodas estão conservados, né? Está tudo limpinho, tem buracos. Então, tem um profissional dentro da obra que é treinado só para fazer essa verificação e manter isso em ordem, né? Fazer um relatório para que isso se mantenha funcionando, como eu falei lá no começo da aula. E eu conversando com o engenheiro, ele me falou que ele tinha muitos estagiários da FATEC, ele percebeu que os estagiários da FATEC gostavam bastante disso, dessa parte,
de verificar as ações sustentáveis contra impactos ambientais no canteiro de obras, e muito mais do que os engenheiros ambientais, porque ele falou que os engenheiros ambientais, eles entendem muito do meio ambiente, mas um aluno da FATEC, como é aluno que entende de obra, então aqueles que gostam também de associar isso com a parte ambiental, eram ótimos funcionários. E aí eu pensei, poxa, é uma vertente também para quem gosta de obra e pensa na preservação ambiental, né? Trabalhar assim, não que você vai ser só você não vai só fiscalizar, mas é bem interessante porque você vai gerar relatórios e você pode ter ideias e contribuir com isso também, né? Aliás, essa é a minha intenção aqui de mostrar isso tudo para vocês. Controle das emissões de material particulado, tá? Gente, alguém pode me falar a hora? 12h, já vi aqui. Muitas atividades realizadas na produção de um edifício são potenciais fontes de emissão de material particulado, né? Uma poeira fina que fica em suspensão. O controle sobre essas emissões é fundamental para evitar os efeitos nocivos que poderão afetar as pessoas, incluindo os trabalhadores, a população do entorno e o meio ambiente como um todo. A gente está falando da saúde pulmonar das pessoas, tá? Então, por exemplo, você vai abrir um saco de cimento e sobe aquela poeira, se você respirar isso, esse pozinho ele é tão pequeno que ele vai direto para os alvéolos pulmonares e pode causar problemas, tá bom? Então, o que que é feito, né? Para controlar isso tudo, vai poluir o ar e vai afetar as pessoas. Realizar atividade de umectação em diversas situações. Então, por exemplo, numa fase de demolição, se você vai remover terra, se você vai transportar resíduo, terra, sólidos, as vias do canteiro onde os caminhões passam, de tempos em tempos é necessário que seja feita a umectação, tá? Isso é feito, é realizado. E, claro, com uma água de reuso, tá? Não é que a gente vai pegar aí aqui no caso são caminhões que foram contratados com água de reuso para fazer esse tipo de serviço. Bom, também dentro da obra, né, a gente vai tendo resíduo, esse tipo de poeira acumulada, então tem que ser feita a umectação e depois a varrição para a limpeza desses locais. Aqui, onde nós temos baias com materiais que possam emitir particulados, por exemplo, se você tem uma baia onde você vai concentrar toda a areia que vai ser utilizada na obra, então, de tempos em tempos, dependendo da umidade do ar, você precisa também fazer essa umectação, para evitar que essa areia entre em suspensão. Aqui, olha, é uma foto de um umectador feito por sensor, tá? Então, durante o dia, conforme a umidade do ar, ele é acionado por sensores, né? Sozinho, para fazer ele pulveriza uma água aí nesses materiais para evitar essa suspensão. E, claro, a comunicação visual adequada dentro da obra. Existem funcionários também que estão lá treinados só para fazer esse tipo de trabalho. Desse lado, a gente está vendo um caminhão passando, olha só, como nós temos particulados em suspensão. Então, a questão de cobrir as caçambas do caminhões, isso ser feito de maneira criteriosa, né, para que não ocorra nenhum tipo de problema. E aqui, a questão da britagem, né, no solo, que está precisando melhorar, já está gasta, né, aquela colocação de brita para diminuir um pouco essa poeira. Quando você também tem esse tipo de material já dentro, a obra já está com uma fase construída, principalmente se você tiver em andares mais altos, então, porque tem vento, é importante que exista aí um determinado controle para não haver esparramamento deste material. Aí a gente já pensa, além da poluição do ar, também pensa na parte de evitar desperdício de materiais, né? Então, aqui a caixinha, a lona, né? Se cai aqui na lona, você consegue recuperar, devolver, reutilizar, tá? E também
Aqui a instalação de um tubo metálico para lançar resíduos dos andares mais altos na construção, diretamente para a caçamba, evitando espalhamento de poeira. Isso é bem comum da gente ver, acho que vocês já devem ter presenciado, né, em obras. Ainda da controle da poluição de ar, eu vi numa obra uma central de produção de argamassa. Eles criaram um ambiente lá na obra, onde os sacos de cimento eram abertos e ficavam protegidos do vento, tá? E também para que eles pudessem recolher essas embalagens dos sacos de cimento. Então, tem um profissional que vai estar manuseando esse tipo de coisa, tem uma máscara adequada para ele fazer essa abertura dos sacos, e aí toda essa embalagem que vocês estão vendo aqui, ela está aqui no fundo, ó, ela vai sendo separada, porque ela tem resíduos do cimento também, e depois ela vai passar por um compactador, vai diminuir de tamanho, e eles vão criar como se fossem uns cubos prensados de sacos de cimento para depois fazer essa disposição. E aí, eu acho interessante, depois aparece num slide isso, eu acho interessante, falando agora da embalagem do cimento, né, como ela tem esse resíduo desse pó que é muito fininho, eu acho e é um papel muito forte, né, essa embalagem, eu acho interessante que vocês pensem, será que a gente consegue reaproveitar essa embalagem de alguma forma? Porque imaginem a quantidade de embalagens de sacos de cimentos que são geradas em um canteiro de obras, né? Que são geradas em vários canteiros de obras. Então, será que existe uma destinação? Que tipo, o que é feito com essas embalagens de sacos? Então, eu vou deixar aqui para vocês, quem quiser dar uma pesquisada sobre isso. Será que eu posso, existe alguma forma de reinserir na própria construção? Ou será que ela pode ser utilizada para alguma outra coisa? Esse tipo de papel? Como é que isso é feito, né? Então, eu vou deixar aqui para vocês pensarem. Aqui a gente está falando do controle dos sedimentos, né? Dentro da obra, então eu presenciei esses grandes aspiradores, parece um aspirador gigante de pó, um aspirador industrial, e onde tem atividade que está gerando material particulado, sei lá, uma atividade de lixamento de paredes, por exemplo, então eles utilizam esses aspiradores. Os ensacados de cimento, a gente falou na semana passada, né, de desperdício de materiais, então a gente precisa proteger isso, porque é um material que tem compostos finos, e isso em suspensão vai prejudicar o trabalhador e vai poluir o ar, tá? Então aqui é um detalhe de ação a ser corrigida, né? Isso daqui, ó, acervo pessoal, eu tirei essa foto, eu, numa obra, vi que estava precisando cuidar disso daqui, tá tudo acondicionado, não está da forma melhor, né, porque os sacos de cimento deveriam estar entrelaçados, não colocados em pilhas, porque isso aqui pode promover um tombamento, e a lona não está servindo para nada, tá? Então, todo tipo de material fino, ele tem que estar bem condicionado para evitar essa suspensão de particulado no ar. Ferramentas também, ó, aqui a gente tem uma ferramenta, lubrificação da serra de corte de material com água. Então, quando você vai fazer um corte, você vai gerar material particulado. E o próprio equipamento, ele já apresenta essa possibilidade de você utilizar a água. Então, também escolher equipamentos que sejam favoráveis, né, a isso, porque a umectação evita a suspensão de particulado. Aspirador de pó acoplado em ferramenta de desgaste, né? Uma ferramenta de lixamento. Então, você já vai ter um aspirador, aqui é uma lixadeira de pó para reter esse pó todo. Então, evitar ao máximo a poluição do ar e que o trabalhador entre em contato direto com esses particulados. Nesse outro slide, a gente tem dutos de ar-condicionado, é uma obra grande, que já chegaram na obra, já estão lá no canteiro, porque já possivelmente em pouco tempo serão montados, né? A obra já deve estar quase acabando. Então, enquanto esses dutos estão no canteiro, esse
essa área aqui, ela tem que ser vedada, né? Para que dentro desses dutos nós não tenhamos material particulado. Por quê? Pode acontecer de, no momento desses dutos serem montados, isso é para evitar que eles precisem de uma limpeza, né, grande. O certo seria limpar cada um deles no momento de montar, mas não é bem assim que acontece. Então, no momento do funcionamento, isso não vai prejudicar o ar interno do local onde esses dutos estão, né, desse equipamento de ar-condicionado, tá? Se você tem esses dutos já com poeira, então imagina como é que vai ser isso, né? Você liga o ar-condicionado e você tem aí um ar poluído, ok? Então, esse cuidado aí eu vi nessas obras de certificações. Isolamento de áreas destinadas a atividades geradoras de partícula em suspensão. Então, do lado de cá, aqui é uma manta de bidim, do lado de cá eles estavam lixando, e aqui eles estavam umectando e colocaram esse isolamento para evitar essa passagem de poeira. Então, são alguns detalhes que a gente vê em obra para evitar essa poluição do ar. A tela de proteção, né, tanto para se você tiver algum material que se solte, que se desprende, alguma ferramenta, quanto também para essa emissão de poeira, né? Procedimentos de segurança e também para evitar emissões de material particulado. Deixa eu olhar a hora. Vamos lá, gente. O controle de poluentes. Então, a gente já falou na aula passada do problema dos compostos orgânicos voláteis, né? Tintas, selantes, adesivos, colas, aditivos, entre outros, eles podem emitir materiais particulados. Então, é necessário que seja solicitada a ficha técnica aos fornecedores para ter certeza que isso está dentro do padrão exigido, né? Por que eu coloco aqui? Porque muitas vezes o engenheiro da obra me falou que esse tipo de material ele é comprado pela própria equipe da obra, né? Então tem que ter esse rigor de pensar nisso, porque isso, além de afetar lá o projeto, também vai afetar quem está trabalhando com esses materiais, tá? Então, isso aqui é no momento do recebimento, ter certeza, né, que chegou aquilo que foi pedido. Então, solicitar a ficha técnica para não entrar no canteiro algo que não tenha sido planejado, tá bom? Em termos de controle de poluentes. É só para chamar atenção aqui para vocês. E também vi nessas obras que existe um controle da emissão da fumaça preta que sai dos veículos que entram e saem no canteiro de obras. Eles, em uma das obras, eles me disseram que eles adotavam essa escala de Ringelmann para verificar essa densidade da fumaça, tá? Nesse site da CITESB, eu acho que vocês têm acesso ainda, não sei se ainda tem, dessa escala. Então, isso é um cartãozinho que você pode imprimir e vejam, o número 5 quer dizer que a densidade, né, de fumaça preta está muito alta para que aquele caminhão está expelindo. O 1, ó, 20%, 40%. Então, se tiver daqui do 3 em diante, precisa já começar a pensar numa inspeção. E aí eles fazem o teste dessa forma, né? O caminhão está ligado, e aí eles olham de longe, e pelo furinho você olha com qual das escalas a fumaça emitida está mais parecida. E aí, o que foi dito para mim? Que se tiver fora do permitido, né, dos parâmetros aceitáveis, a empresa, né, a dona do caminhão, ela é notificada para que faça o reparo dentro do canteiro. Então, até isso daí a gente foi visto também, tá? Bom, esse aqui é o último slide. Pode continuar que dá tempo, professora. Nossa, colocaram um monte de coisa aqui no... Depois eu vou ler o chat, tá, gente? Escreveram bastante aqui, depois eu vou dar uma lida.
Eu estou falando, eu estou com a minha tela cheia e eu estou esperando perguntas assim. Desculpa, não estava acompanhando pelo chat se tinha alguma pergunta, tá vendo? É falta de prática com o Teams, né? Bom, tudo bem. Eu vou agora tentar compartilhar um outro. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu só preparar a minha tela, um momentinho só, tá? É uma continuação. Porque é muita coisa para a gente mandar num arquivo só, fica pesado para vocês. E aí, em relação ao controle da poluição das águas, né? Então, o descarte correto de efluentes líquidos. Todo efluente líquido gerado no canteiro de obras deve ser direcionado para um reservatório, receber tratamento adequado e passar por uma avaliação de qualidade antes de ser descartado, tá? Então, a gente viu o caso, por exemplo, do lava-rodas. Aquela água toda, né, que a gente está utilizando e reutilizando, vai chegar um momento que ela vai precisar ser descartada. Então, ela só será descartada se ela tiver passado por esses testes e tiver a qualidade exigida, tá? Então, existem sistemas de decantação. Olha, aqui tem uma fotozinha para vocês. É uma caixa construída em canteiro. Então, estou até lendo o slide aqui para vocês. Solução técnica que usa a gravidade como meio de separação dos resíduos sólidos finos da água. Isso é um sistema de decantação. Aquela água fica em repouso por um tempo, e aí vai descendo, descendo, e vai ficar no fundo desse reservatório, tá? Depois essa água vai sendo passada de um tanque para o outro, vai recebendo tratamento, até que chega um momento que ela pode ser desprezada ou reutilizada para alguma coisa dentro do canteiro. Então, aqui vocês estão vendo um sistema de tratamento no lava-bicas. Isso daqui é um caminhão de concreto e tem esta parte aqui, olha. O caminhão de concreto, ele não pode sair por aí com isso aqui sujo, pingando resíduo, resto de concreto pelas ruas. Então, isso daí precisa ser lavado antes de sair do canteiro de obras. Então, um sistema de tratamento, por que ele é importante? Ele evita o escoamento de nata de cimento e o concreto gerados pelo caminhão betoneira, também para a rede pluvial ou calçada, né? Então, se você sair por aí pingando, passa num bueiro, enfim, para algum lugar vai esse contaminante. A água usada na lavagem da betoneira da obra pode ser reutilizada para novas lavagens, após sua passagem no decantador. Então, tá vendo aqui, ó, tem um sisteminha de decantação, né? Aqui é um local onde é feita a lavagem, tipo uma piscininha que vai para esse sistema e isso volta para o circuito, tá? Se não for possível esse sistema, aqui tem uma foto de um tambor com uma manta que já faz uma pré-filtragem e depois esse tambor é removido para um sistema, tá? Porque a água tem que ser tratada. Aqui nessa obra, a gente já, como era uma obra muito grande, eles já lavavam o caminhão inteiro antes de sair do canteiro, não só a parte da bica. Então vejam aqui os jatos com sensores lavando já o caminhão como um todo. Aqui nessa foto de baixo dá para vocês verem a quantidade de nata de cimento que seria despejada nas ruas caso o caminhão não fosse lavado. Tá vendo? Ó? Isso daqui já está dentro do sistema, já tem a grelha de recolhimento dessa água e, claro, precisa de ainda, ó, a grelha vem aqui, então precisa da ajuda de um funcionário também para direcionar o resíduo que fica. Tudo isso iria para fora do canteiro de obras, tá? E vai causar poluição. Cai uma chuva, isso vai para as galerias, isso vai causar poluição.
Se você tem um corpo d'água próximo à obra, vai causar poluição. Aqui, pessoal, é tratamento de águas provenientes de escavações. Então, foi uma obra que eu visitei que ela precisava drenar essa água. Aqui nós tínhamos uma altura bastante grande, olha, tá vendo? Ó, a tubulação para drenagem por uma bomba. E aí, na superfície, olha o tamanho dos reservatórios, né? Desse sistema todo. Aqui, essa tubulação chegando, estava aqui já na boca o reservatório, estava desligado no caso, esse aqui. E aí, olha que água turva que nós temos nesse recolhimento dessa água. Então, o que eles estavam fazendo? O tipo de tratamento que eles estavam utilizando para essas águas, porque elas eram muito saturadas, turvas, né? Então, precisava de algum tipo de tratamento diferenciado, não só a decantação. Então, eles estavam usando uma decantação forçada, não natural, mas forçada, adicionando elementos floculantes, que podem ser químicos ou orgânicos. Esses elementos floculantes, eles têm a função de aglutinar as partículas e transformar essas partículas num único componente que fica mais pesado e aí ele consegue descer, fazer a decantação, tá? É exatamente isso. Nessa obra, eles estavam usando um floculante orgânico, que eles utilizaram chamava Tanfloc, eu fiz questão de pegar o nome, me parece que é do Rio Grande do Sul, a empresa, e ele é de origem vegetal, ele é extraído da casca da acácia negra, é biodegradável e não altera o pH da água tratada, tá? Então, além disso, não estavam usando produtos químicos, né? E a função dele é aglutinar as partículas pequenininhas, como se todas elas se abraçassem, formassem um flóculo maior, e aí, com isso, o peso aumenta e conseguem descer, tá? Então, é uma decantação por gravidade mais forçada. Tratamento de águas residuais provenientes da lavagem de pincéis utilizados em pinturas com tintas à base de água. Então, numa obra eu presenciei isso, eles tinham um sistema de reutilização da água para lavagem de pincéis, ao lado lá o kit de mitigação, tá? Então, aqui tem um cortezinho para vocês verem de como foi montado, era um sistema bem rudimentar, bem simples. O funcionário lava aqui o pincel, aí aqui tem aquele Tanfloc que eu acabei de falar, para aglutinar rapidamente as partículas e promover a decantação forçada. Aí essa água vem para esse outro reservatório, a gente já tem uma manta, um filtro geotêxtil para já filtrar também. Aí essa água é bombeada para o reservatório de reutilização dela e ela é reutilizada na lavagem. Então, é um ciclo que acontece para você reaproveitar a água. E aqui o teste do cone de Inhofe, que eu falei para vocês do canteiro de obras, lá do lava-rodas no canteiro de obras. Antes de descartar uma água, eu presenciei esse tipo de teste sendo feito no canteiro. O equipamento é o seguinte, ele é simples, né? Ele tem aqui esse suporte em madeira, tá vendo? Tem aqui uma basezinha para encaixar a ponta do cone de vidro. E aí, lá do tanque de decantação, eles retiram uma amostra da água, vão encher esse cone e ela fica em análise durante 1 hora, tá? Após os primeiros 45 minutos, eles pegam como se fosse uma haste de vidro e eles passam dentro do cone para desgrudar alguma partícula que tenha ficado presa na superfície interna do cone. E aí, deixam mais 15 minutos. No final, a água poderá ser descartada desde que haja no máximo 1 ml de material depositado por gravidade no fundo. Então, se tiver 1 ml, né, aqui de altura de material depositado, já é aceitável para que ela seja descartada, tá? Então,
A gente está falando de impactos em canteiros, então poluição do ar, poluição da água. Os impactos eles podem ser tanto do ar, da água, do solo, né? A gente também tem impactos relacionados à flora e à fauna e os impactos relacionados com as pessoas. Então, é isso tudo que que eu estou mostrando do que eu vi nas minhas visitas para vocês. Ainda falando de água, controlar o consumo da água é evitar impactos, porque o impacto seria o quê? O desabastecimento. Então, dentro do canteiro também tem que ter esse tipo de controle. Então, eu tirei foto de alguns dispositivos economizadores de água. Aqui a gente tem um botão para fechamento automático dos chuveiros, né? Então, poxa, parece que a pessoa não está deixando o funcionário ficar 2 horas tomando banho. Não é isso, né? Mas tem um tempo que você tem de uso e é como naquelas torneiras que a gente aciona para lavar as mãos. Se você necessitar de mais, você aperta novamente. Mas existe um controle para que isso seja usado de maneira econômica, né? Adequada. E aí, nos banheiros, ainda tem essas grelhas para captação dessa água do banho. E aí, essa água ela pode ser direcionada também para reservatórios e depois ela ser utilizada, por exemplo, para descarga de sanitários. Isso eu vi numa obra, tá? Eles captavam e armazenavam a água dos chuveiros e depois eles utilizavam essa água, eles montaram um sistema que utilizavam essa água para descarga dos sanitários no canteiro de obras. E me disseram que foi um mestre de obras que elaborou tudo isso, né? E ele abriu aí, abraçou a causa ambiental, e quando eles viram, ele já tinha feito todo esse projetinho, já tinha pensado em tudo, e aí os engenheiros aprovaram e colocaram isso na obra. Isso foi bem legal. Eu cheguei a conhecer esse mestre de obras. O mestre de obras, nossa, ele dá um banho, né? Ele sabe tudo, e quando ele abraça as questões ambientais, então é melhor ainda. E aqui reservatório de água de chuva também para descargas nos banheiros, no canteiro de obras, tá? O controle do consumo de água, reutilização, ainda falando das captação de águas pluviais, né? Então, nos barracões, nas construções do canteiro, você conseguisse montar um sistema para captar essa água, direcionar para um reservatório e usar para limpeza, para lavar as botas, por exemplo, dos funcionários, né? Para irrigação de jardins. Então, aqui nesta obra a gente tinha esse tipo de implantação, tá? Aqui um lava-botas, tá vendo? Antes de entrar no escritório, você anda a obra inteira, então você vai lavar o sapato. E isso daqui é um slide que eu tirei, que não é da obra que eu visitei, mas eu tirei da linha 4 do metrô, que eu achei interessante. Olha, até os gotejamentos dos aparelhos de ar-condicionado, aí tem a quantidade, cerca de 750 litros de água por semana, foram reaproveitados para limpeza, salas, pisos, banheiros e lava-botas. Então, eles montaram aí um sistema que aqueles gotejamentos, em vez de ficar caindo no chão, eles montaram um sistema de armazenar e possibilitar a reutilização para isso. Pode falar, quem que levantou a mão? Eu, professora, a Gislaine. Ô, professora, eu fui numa empresa de alimentos e na empresa também, para você entrar, tem esses sistemas também, de limpar os sapatos, de limpar o seu corpo, desinfetar tudo antes de você passar a contaminação para dentro da empresa. Aham. Então, é isso mesmo. Aqui a gente, principalmente uma empresa de alimentos, né? Eu também já visitei uma empresa de alimentos. Nossa, você tem que tirar a aliança do dedo, você tem que pôr luva, você tem que pôr touca, você tem que pôr, nossa, um arsenal de coisas, né? Então, e aí acredito que tenha isso também. Mas, bom depoimento. Aqui o lava-botas é importante porque, de fato, é o tempo todo que o engenheiro, tecnólogo, os funcionários, eles vão entrar nessas partes internas, no escritório, no barracão, no refeitório, eles têm que limpar os pés, né? Então, aqui é um reaproveitamento, uma reutilização de água bem interessante para isso. Legal, Gislaine, você sempre está participando, obrigada.
Imagina, professora. Eu já estou quase acabando, tá, gente? Esse aqui eu acho muito interessante. Também não foi uma foto minha, mas como eu estava fazendo pesquisa, ó, controle do consumo de energia no canteiro de obras. Aproveitamento do potencial de luz natural local. Isso aqui são garrafas PET, tá? Que são preenchidas, elas são incolores, né? E elas são preenchidas com água clorada. 1/3 da garrafa fica para dentro, 2/3 para fora, e aí toda a radiação solar que chega nessa garrafa por conta da água, do lado de dentro você tem a sensação de estar visualizando uma lâmpada acesa. Vejam que tem uma lampadinha aqui, ela está apagada, porque aqui é de dia, né? E tem uma lampadinha porque à noite a gente não tem essa possibilidade. Mas olha que solução interessante no canteiro, né? Como a gente está falando de mitigação de impactos, consumir energia, desperdiçar energia também é um impacto. Então, aqui a gente está mostrando uma solução de canteiro de obras, que eu achei assim muito bacana, tá? Ainda, o que eu vi, né, que me foi relatado nesse caso, Daniel Onuma é do CTE, que eu falei, que é uma consultoria de obras sustentáveis, ele que me deu a permissão de visitar a maioria das obras. Então, placas solares para aquecimento de água. Então, a água do banho dos funcionários, ela fica quentinha por conta dessa instalação desse sistema de placas no canteiro. Aí eu perguntei, nossa, mas isso não é danificado com a obra? Como que é a manutenção disso? Eles têm todo um cuidado com essa manutenção, né, de ter alguém responsável por estar sempre verificando, e o interessante é que esse sistema, ele pode ser transferido para outras obras, né, ele é reaproveitado, tá, em outras obras, se ele for bem cuidado, ele é reaproveitado em outras obras. Vai gastar energia para aquecer a água do banho, no canteiro. Comunicação visual, então tem educação ambiental relacionada ao consumo de energia, máquinas, equipamentos e ferramentas economizadores, então tudo aquilo que você vai utilizar dentro da obra que exija a energia elétrica para funcionar, tem que estar dentro do selo Procel, né? Aquela escala que diz que o equipamento é mais eficiente ou menos eficiente. Quando você compra um ventilador para sua casa, você tem que olhar isso também, não vá pelo preço, verifique, todo equipamento tem que ter, em que escala o A é o mais eficiente, acho que o E é o menos, tá? Então, isso também tem na obra. E aqui, em uma das obras, eu presenciei, aqui, ó, até eu estou aqui tirando a foto, usina solar fotovoltaica em canteiro de obras. A usina solar fotovoltaica, ela transforma a radiação em energia elétrica, diferente do aquecimento de água, tá? Então, a gente pode usar a energia do sol para duas coisas, ou para aquecer a água, é um sistema, ou para gerar energia, que é a fotovoltaica. Então, neste canteiro, eles geravam a própria energia, porque aí já era algo mais avançado para dar uma visibilidade maior, já era mais uma questão de marketing, tá? Não precisava chegar tanto nesse caso, mas era uma obra com bastante dinheiro, que queria um alto selo, tá bom? Mas então a gente está falando de evitar impactos, reduzir o consumo de água e de energia, reutilizar a água, é importante para evitar impacto. E aí tem a gestão de resíduos da obra. Como nós estamos no avançar da hora, já é 12h45, eu vou terminar essa parte na próxima semana, tá bom, gente? Eu Tá vou ok, terminar essa professora. parte, eu vou parar por aqui, e aí vai ter uma atividade para vocês sobre o gesso. A gente vai falar do gesso. Então, vai ficar para a próxima aula essa gestão de resíduos, que é o resto do que eu queria falar, que é muito importante, é uma questão que afeta muito o meio ambiente, né? A gente precisa ter todo um planejamento de como lidar com esses resíduos, mas eu vou falar isso na semana que vem com vocês, tá? Então, gravem bem que eu parei aqui nesse slide de gestão de resíduos. E aí a gente vai colocar uma atividade no Teams que vai ser uma atividade de pesquisa, de leitura, uma leitura programada para vocês responderem algumas questões, tá bom? Tá ok, professora. Então, gente,
eu agradeço a presença de vocês, tá? Eu fiz o possível, eu não sei se vocês conseguiram aproveitar bastante, eu acho que na sala de aula é bem melhor, eu acho, né? Porque a gente consegue estar pertinho, conversar, e o pessoal, até assim, para perceber as coisas, eu acho melhor. Mas agradeço que vocês tenham tido essa compreensão, né? Porque todos precisam ter condições de assistir a aula, e, e aí eu achei bacana a gente poder fazer isso, porque a gente está no 5º andar da FATEC, e como é que a gente, se tem uma pessoa que não está podendo subir escadas, que vai prejudicar a saúde, então, e o diretor autorizou, então nós fizemos isso daqui, tá bom, pessoal? Somos um grupo, somos unidos, e eu agradeço vocês por isso. A gente vai se despedindo, então. Imagina, professora, nós que agradecemos a senhora, tá? E lembrando a senhora também que a Laura saiu um pouquinho mais cedo para fazer a fisioterapia dela. A Laura tem que fazer fisioterapia, tadinha, e ela mesma que precisou. Por isso que eu gravei a aula também, né? Porque espero que tenha dado certo a gravação, tá, gente? Se deu problema, aí eu mando os slides para vocês que eu vou mandar, e aí vocês olham, quem tiver dúvida, a gente esclarece na semana que vem, tá bom? Tá ok, então, professora, muito agradecida. Então, um abração para Obrigado, todos professor. e vamos ver se na semana que vem estaremos juntos lá na FATEC. Quem sabe, vamos torcer, né, para o elevador. E aí eu informo vocês novamente, fiquem tranquilos, tá? Eu vou mandar pelo Teams para que todos saibam o que ficou decidido. Tchau, Então, professora. Tá Obrigado. ok, tchau, então, gente. professora, Abração pode para contar todos. conosco. Professora, Ah, essa turma é ótima, fala. Tchau, Pro. Já estão apesar dispensados, tá, gente? Fiquem tranquilos. Mas quem quiser pode falar. Fala, Alexandre. apesar da aula ter sido online, eu consegui, pelo menos eu consegui receber as informações, né? Eu gravei. Conseguiu? Pelo menos eu vou conseguir Ai, que bom. lembrar de tudo aqui. Não Ah, teve que problema bom. esse formato. Aham. Então, esse formato ele só foi autorizado agora, né? Por conta do elevador. Assim que o elevador tiver consertado, a gente vai ter que voltar para a sala de aula, tá? Sim, sim. Porque nós estamos agora no modo presencial, então não é permitida aula online sem a autorização do diretor da escola. Mas graças a Deus que você gostou, Alexandre, que deu certo. É, óbvio que presencial é melhor, né? Aham. Então tá, Eu um queria falar abração uma para. coisa para a senhora. Pode falar. Desculpa, Posso interromper a gravação? pode. Pode. Então, eu não tem nada a ver, eu acho, assim, com a aula em geral, mas uma vez eu vi uma construção de um prédio lá em É. Cubatão Uhum. e ele ficava exposto à fumaça das fábricas, assim. Tipo, a fumaça ia toda na janela dele, assim. Meu Deus do céu. Aí não é culpa dele, né? Você vê, tudo que a gente tratou aqui é o cuidado que a gente tem que ter com a nossa obra. No caso, ele estava sofrendo com o vizinho, né? Com a vizinhança. Então, Sim. fica difícil, né? Em Eu Cubatão. achei isso um absurdo, não por conta da construção, mas por conta que eu acho que o local não foi muito, assim, Bem não pensado. favoreceu muito, porque as pessoas vão morar ali e Uhum. quando elas abrirem a janela, a fumaça das fábricas vai entrar. Se tiver o vento na direção, vai entrar tudo dentro dos apartamentos, né? Meu Deus, como que isso foi acontecer, né? É igual você construir um prédio perto de uma indústria química que pode liberar algum tipo de elemento no ar, né? Você já ouviu falar de chuva ácida? Ou Sim, sim. locais que têm odores desejáveis. Enfim, quando você vai escolher um local para implantar uma obra, tudo isso tem que ser levado em conta, porque a obra, quem vai sofrer é quem vai morar ali, né? Quem vai habitar a obra. E conviver com isso não é nada fácil, né? É uma. Eu fiquei pensando nisso aí. Tchau, e- professor.
Tchau, tchau, gente. Obrigada. Mais alguém? Obrigada, Alexandre. É verdade, você tem razão. Terrível essa situação. Então tá, gente. Já estamos aí no finalzinho. Eu acho que eu nem interrompi a gravação. Ou interrompi. Agora eu interrompi.